E hoje eu venho te trazer essa peça aqui, ó. É muito facinho de fazer, mas também com várias diquinhas aí para você poder melhorar no teu desempenho aí com as tuas peças. Então, o que vamos precisar para essa necessaire trapézio? Não vou te passar molde, tá? Nós vamos aqui tirar as medidas, são por medidas. Você desenha num papel e tira o molde. Aqui na parte de cima são 24 centímetros e aqui a parte de baixo 28 centímetros. A altura dela é de 20 centímetros. Então, você só liga uma linha com a outra e faz o trapézio. Então, nós vamos precisar desse tamanho, 2 tecidinhos do tecido principal, 2 no forro e 2 na manta, que nesse caso aqui eu tô utilizando nylon dublado, mas você pode usar tanto R1 como R2. O que nós vamos fazer então? Vamos pegar aqui os nossos tecidos principais e vamos colocar aqui na manta. Porque o que nós vamos fazer agora, vamos quiltar essa peça. Nós vamos quiltar para poder segurar o tecidinho na manta, tá bom? Para isso, eu vou utilizar alfinetes, porque eu vou fazer aqui um quilt livre. A mesma coisa eu faço do outro lado. Então, eu vim aqui para a máquina, eu estou aqui com a minha agulha número 14, com o meu ponto reto, com o número 4, tá? 4.5, pode ser também. Então, como que eu faço esse quilt livre? Eu vou fazer simplesmente ondas, tá? Livremente. Vamos lá, então. Aqui eu já posso te mostrar como que vai ficando o nosso quilt. Feito aqui o nosso quilt, nós vamos vir e vamos refilar aqui a nossa peça, tirando todo o excesso de tecido, de linha, de manta, tá? Deixando tudo certinho aqui. Nós vamos precisar também de um tecidinho de 11 por 6 centímetros. O que é que nós vamos fazer? Vamos dobrar ao meio, vamos vincar aqui para fazer uma marcação. Depois, vamos trazer essa lateral para o meio e essa outra lateral para o meio. E, novamente, vamos dobrar aqui ao meio. Aqui, nós vamos passar uma costura de um lado e uma costura do outro. Feita aqui a minha costura, eu vou dobrar ele ao meio. Vou vir com a minha tesoura e vou cortar. Porque, na verdade, precisamos de 2 pedacinhos. Que vamos dobrar, tá? Que vai ser o nosso puxador da nossa necessaire, um de cada lado. Vamos precisar também de um zíper de 20 centímetros. No meu caso aqui, eu tô utilizando o zíper por metro, tá? Que eu já dei aqui esse acabamento nele. Se você quiser saber como que faz esse acabamento, você pode ir lá no meu canal, Fabiola César Souza, onde eu ensino
então, aqui, esse acabamento do zíper. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos pregar o nosso zíper na nossa necessaire. Como que a gente faz isso? Vamos primeiro achar aqui o meio da nossa frente da necessaire. O que a gente faz? Um piquezinho, só pra gente marcar e ver onde que é o meio. A mesma coisa a gente faz aqui com o nosso zíper. Vai identificar onde fica o meio, tá? No caso do zíper, nós não fazemos pique. Vamos e marcamos com um giz, com uma caneta, tá? Porque não se pode fazer pique aqui no nosso zíper. Então, a gente vem, junta uma marcação com a outra, e aí fica certinho o nosso meio. Aqui, então, a gente vai fazer uma costurinha de segurança. Então, aqui eu tenho o meu zíper já costurado. Então, eu venho agora com o meu forro. Vou colocar dessa maneira e vou passar novamente uma costura aqui. Feito, então, aqui a nossa costurinha reta, eu vou abrir a minha necessaire. Vou posicionar desta forma, puxando bem aqui, ó, a parte do forro. Tá? E vamos passar uma costurinha aqui, para poder segurar esse forro e na hora da gente abrir o fechiclé, não ter perigo desse tecidinho engatar aqui no nosso zíper. Então, depois que eu costurei, eu venho com o outro lado da nossa parte da frente. A gente vai posicionar aqui bem certinho, com frente com frente. Bem certinho. E agora, a gente vai passar aqui uma costurinha de segurança. Então, aqui feita a minha costurinha de segurança. O que é, então, essa costurinha de segurança? Não é a costura definitiva, tá? É uma costura que a gente vai fazer simplesmente para segurar essa parte que a gente não quer que se mova na hora de fazer a costura final. Então, agora, vamos colocar o outro lado do forro, tá? E agora sim, nós vamos passar aqui a costura definitiva, tá? Como estamos pregando aqui o zíper, é importante a gente estar utilizando o calcador que a gente utiliza para pregar o zíper. Por quê? Porque ele já vem aqui com uma covinha, justamente que encaixa em cima do zíper, não deixando que a agulha passe por ele, tá? Então, ela vem fazendo assim, de maneira firme, fazendo com que a nossa agulha faça uma costura bem próxima ao nosso zíper, sem passar por cima, tá? E não ter o problema de depois o nosso zíper não fechar. Então, é sempre importante utilizar aqui o nosso calcador. Feito aqui a minha costura, o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir, tá? E vou passar aqui, como eu já fiz desse lado, uma costurinha, tá? Pra segurar o forro no lugar e não ter perigo que na hora da gente abrir o nosso zíper, não se enganche aqui com o nosso tecido. Então, é muito importante a gente fazer essa costura, tá? E fica um bom acabamento também. Então, agora, nós vamos posicionar aqueles puxadorzinhos que a gente fez e vamos colocar dessa maneira, bem em cima do zíper. Vamos colocar aqui, então, um alfinete para segurar. Desse lado e deste lado. Aqui, nós vamos fazer, então, uma costurinha de segurança, tá? Para poder segurar essa... e vamos fechar a nossa peça. Como a gente faz isso? Vamos colocar frente com frente e forro com forro, tá? Então, agora, nós vamos posicionar aqui, ó, o zíper desta maneira.
Vamos utilizar aqui alfinetes. Então, eu vou vir agora, vou passar uma costura reta em todo ao redor, deixando aqui uma abertura pra gente poder desvirar a nossa peça. Então, agora eu já passei toda a minha costura, tá? Aqui, pra vocês notarem, eu tive o cuidado de trocar a linha. Aqui eu vinha com uma linha escura. E aqui, como eu utilizei um forro bem mais clarinho que o meu tecido principal, então eu tive o cuidado de trocar a linha, tá? Pra o acabamento ficar perfeito, tá? Porque fica muito feio um tecido claro com uma costura, com uma linha escura, tá? Só se for para fazer um efeito interessante no tecido, mas nesse caso aqui não seria. Então, é importante a gente poder trocar a linha da cor do tecido, tá bom? Então, agora o que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui essa parte aqui, vamos trazer costura com costura. Então, a gente segura aqui, ó, da pontinha aqui, ó, pra baixo, 4 centímetros. E a gente faz aqui uma marcação. Eu tô utilizando a caneta invisível, tá? Que depois de passar o ferro, ela sai. A mesma coisa eu vou fazer com os 4 cantos, tanto do forro como do tecido principal. E aqui é onde eu vou passar uma costura, tá? Então, nós vamos fazer isso com os 4 cantos. Feito aqui as minhas costuras, eu venho aqui e corto mais ou menos 1 centímetro depois da minha costura. Agora, a gente vem aqui pelo buraquinho que a gente deixou aqui aberto, e a gente vem, abre aqui o nosso zíper, né? Bom, aqui está pronta a nossa peça, só falta, então, a gente pegar aqui e fechar o nosso forro. A gente pode fechar aqui com uma costurinha invisível ou com a mesma máquina, tá? Uma costurinha aqui na máquina, sempre utilizando o mesmo tom do tecido. Então, aqui a gente coloca pra dentro, aqui a gente prega a nossa etiquetinha e finaliza a nossa peça.